Olá! Começando mais um Comunicar Inspira hoje, e o tema, que a gente já deixou avisado, né, no último episódio, é sobre conteúdo mobile. Não tem como falar sobre conteúdo mobile sem falar sobre mobile marketing. Vamos conversar um pouco sobre isso? Nesse episódio de hoje, eu quis separar... deixa eu pegar até um dado do Think Google aqui. Eu pensei em falar sobre conteúdo mobile porque eu vi um artigo do Think with Google. Use o mobile para colocar os clientes em primeiro lugar e atingir suas metas de marketing. Essa que é a chamada do artigo do Google. E nele, é de julho de 2020, é um artigo recente, e ele começa a falar sobre você pensar sempre na experiência do seu usuário, mas aqui, ó, nessa telinha, nesse celular. Porque hoje, e aí eu trago um dado de um relatório digital desse ano de 2020, 50% das pessoas do mundo estão passando metade do seu tempo utilizando um celular, utilizando um dispositivo mobile. E aí a gente vê, lógico, outras variáveis em relação à sanidade mental, você não ser tão viciado no digital, que até eu acho que é um conteúdo legal pra gente falar em um outro episódio. Mas se a gente passa 50% do nosso tempo como ser humanos, nessa atualidade, ainda mais com a pandemia, que deu aí todo mundo, né, o poder de ficar em casa com o celular na mão, seja assistindo a sua série ou transformando esse tempo em proveitoso para estudar, para poder adquirir novos conhecimentos, mas o que é fato? Esse celular deu um empoderamento muito grande pra gente. E um outro dado que eu acho legal, que eu anotei aqui, de todo o tráfego, né, do mundo no digital hoje, 53,3% ele é feito através de um smartphone. Então, a gente aqui tem os computadores, né, os desktop, mas a gente sabe que muitas vezes tá ali no digital, o celular na mão, ele é muito mais prático. Eu, na minha vivência, que às vezes sai, correria, vai buscar filho, vai buscar marido, vai pra lá, vai pra cá, muitas coisas eu resolvo pelo celular. Até eu fiquei feliz demais, a gente comemorou aqui na frase que o MLabs agora tem aplicativo. Porque toda vez que eu tinha que fazer algum agendamento de post, eu não conseguia fazer pelo celular. E aí eu tinha que pedir para algum dos meninos, alguém da equipe, falar, gente, agenda tal material que foi aprovado, tal. Então assim, MLabs... so much por ter feito um aplicativo, tá? Mas voltando, como eu falei, você falar de conteúdo mobile, não tem como você esquecer sobre o conceito de mobile marketing. E pensa que assim, todas as estratégias de marketing que você aplica para sua marca, só que elas são pensadas para o mobile, elas são pensadas para o celular. Então, SMS, lógico, né? Hoje a gente usa pelo celular, mas SMS, chatbot. Aí a gente tem outros formatos de conteúdos, blog, artigo, site, aplicativos, que foi que eu mencionei do MLabs, as redes sociais, vídeos. Vocês podem notar que tudo foi se adaptando para essa tela. O IGTV, que está aqui na vertical, ele foi pensado no mobile, né? O próprio YouTube, aquele pop-upzinho que sai na hora da gente assistir um vídeo, aquilo ali foi analisando como era a experiência do usuário e que a gente via que saía esse vídeo e ele continuar fazendo outras coisas ali no celular e assistindo ali do lado, fazia sentido. Tudo isso é uma ciência, né? Acho que eu posso chamar de uma ciência, mas tudo isso tem estudo por trás. Então, existem inúmeros conteúdos que são legais, voltados para UX e UI, que, né, são essa experiência e interface de usuário voltado aqui pro mobile. E tem muito conteúdo legal. O que eu quis trazer aqui hoje para vocês é como que a gente aqui na frase se adaptou para produzir esses conteúdos pensando aqui nessa telinha do celular. Então, nós como produtores de conteúdos há um longo tempo, né, são 16 anos já fazendo isso, a gente sempre pensou para o digital. Então, a gente sabe que a leitura no digital ela é diferente, mas assim, desktop. Quando a gente fala de celular, e aí vem o cliente falando para mim assim, nossa, mas eu queria que esse e-mail fosse maior. Eu queria que esse post tivesse mais texto, isso, aquilo. E aí a gente vem toda essa argumentação falando, olha, a gente produziu esse material pensando que ele vai ser consumido nessa tela, pensando no arrastar pro lado no formato de um carrossel, pensando no vídeo, se ele vai virar o celular ou ele vai assistir de pé ali no Instagram. O e-mail, que ele vai dar no máximo 3 roladas ali com o dedo para poder ler aquele conteúdo e precisa ter call to action intercalados. Então, todas essas táticas de produzir esse material pensado pro mobile, nós aplicamos aqui, e principalmente no que se refere a site. Nós não somos referência em desenvolvimento de site, mas de um ano para cá começou a pintar muita demanda de site. E aí a gente falou, bom, temos expertise, vamos começar a atender, trabalhando sempre essa arquitetura, essa produção de conteúdo pensado ali para o digital, começamos a trabalhar ali. E aí a gente viu que a questão da experiência do mobile para o site, ela é extremamente importante. Então, na hora de eu pensar no conteúdo do site, no texto, na descrição de serviços, independente do que seja o conteúdo e a imagem ali, nós pensamos ela para o digital e para o mobile. E o cliente às vezes fica frustrado. Ele fala, mas eu queria que tivesse essa imagem, mas é uma imagem que ela demora para carregar,
na hora que ela vai pro celular, ela corta, ela não é responsiva. Então a gente tem todo esse cuidado de pensar nesse conteúdo que vai estar ali presente num site, pensado pro mobile. Eu falo a gente, eu e o Luiz, que estamos mais à frente desse desenvolvimento, desses projetos aqui na Frase, a gente pensa, e aí às vezes o cliente não tem essa compreensão, e a gente tenta argumentar, trazer dados, trazer números, vídeos que falam sobre a experiência do design, né, UI envolvido ali, pra gente poder aprimorar mais ainda os nossos trabalhos aqui. E aqui eu separei algumas coisas que a gente consome normalmente num desktop e que todas as marcas precisaram se adaptar. Então, o site é uma delas, e-mail é uma das coisas que é primordial a gente escrever todo o conteúdo de e-mail, principalmente de newsletter, pensado no mobile, porque as pessoas acessam ali pelo celular. Os blogs, artigos de blogs, né? Então a gente tem ali todo esse cuidado de produzir ele com uma leitura escaneada no mobile, a gente dividir em blocos de 4 linhas, ter intertítulos, colocar aquelas bolinhas, ai meu Deus, esqueci o nome, acho que é buttons. Colocar essas bolinhas, os marcadorzinhos assim, separando tópicos, destacar as informações que são relevantes, deixá-las em negritos dentro de caixa, de algum textinho ou não, mas deixá-las em destaques, resumir o que está sendo falado nesse artigo no primeiro bloco que a pessoa vai ler para que ela interesse naquele texto. Também usar os call to action, né, os comandos de ações ao longo do texto, se dependendo do material, se ele é para levar para alguma ação ou se ele é apenas informativo, mas a maioria do que a gente faz aqui sempre é para levar para alguma ação. E uma coisa muito importante, que é quantificar o tempo de leitura. Então, às vezes o cliente manda pra gente um rascunho do que ele espera daquele material. Tô falando isso de e-mail, de blog, né? Ou até mesmo de vídeo. E aí a gente pensa, mas o quanto que a pessoa quanto tempo ela vai ter que dedicar da vida dela consumindo isso? Lógico, se a gente tá falando de YouTube, o YouTube dá a métrica do tempo de retenção que você tem dentro do seu canal. Se não, a gente coloca aí entre as médias de 2 a 3 minutos de tempo de leitura, que é o que a gente vê algumas referências mencionando que é o tempo que a pessoa tá ali disponível. E aí eu falo de um recurso que é super interessante, eu acho que é um plugin isso, não tenho certeza, mas de quando você coloca um blog, né, um artigo de blog, tem aquela possibilidade assim, falando assim, ouvir esse conteúdo. Eu amo isso, porque às vezes eu tô dirigindo e eu quero ouvir aquele texto, aí eu clico e aí fica lendo lá e pra mim é muito mais prático. Ou então o podcast. Eu sou super a favor de todo o conteúdo que você fizer escrito ou que você fizer num vídeo, que você disponibilize ele também no podcast, porque existe uma cultura podcastiana, não sei se é assim que fala, para poder consumir podcast. Aqui a gente tem muito hábito de trabalhar ouvindo podcast. Se você não tem isso, entra no Spotify e outras plataformas que existem, mas aqui eu uso o Spotify e vai ver a quantidade de conteúdo interessante, relevante, que vai te ensinar muita coisa que você tem pelo podcast. No meu caso, por ter um filho, eu ouço muito conteúdo relacionado à educação, à disciplina positiva, também aqui, mas os meninos que trabalham gostam muito de ouvir relacionado à área deles, de design, à área de criativo, as novidades do mercado de marketing, de publicidade. Podcast é o que há, vamos assim pensar, né? É um formato que é muito gostoso, porque dá pra você estar dirigindo, você tá ouvindo, você tá no ônibus, tá deslocando, tá trabalhando. Se você é uma pessoa auditiva que consegue trabalhar e tá ouvindo alguma coisa, ele funciona muito bem. Bom, não vou me alongar mais, porque o que eu tinha separado pra gente falar, eu tento fazer vídeos mais curtos, mas nem sempre consigo, era sobre isso, é sobre a importância de você, quando for produzir algum conteúdo, algum material pra sua marca, pensar nela no mobile, porque o desktop cada vez mais se assumindo. Eu tava até vendo um post do Rafael Kiso falando o quanto os dados do mobile são importantes para suas estratégias, né? Se usa Android, se usa iOS, se consome no desktop ou não. Para quem é de análises, faz o tempo todo, isso está no seu dia a dia aí, você o tempo todo analisando como as pessoas se comportam. Mas isso são só alguns dados do que a gente pode levar em consideração para poder construir esse conteúdo mobile. Não se esquecendo de que até mesmo esse vídeo aqui, eu tento fazer ele pensando que você vai estar assistindo aí no seu horário de intervalo, do almoço, alguma coisa ou não. Quando você produzir um material, peça sempre para ter uma revisão. A gente que produz, a gente fica muito apaixonado pelo que a gente faz. Então, assim, ter um segundo olhar sobre aquele material, ele é importante. Um olhar que talvez seja neutro, uma pessoa que não seja envolvida. A gente tem uma revisora aqui, que o trabalho dela é especificamente isso, revisar todos os materiais impressos, vídeos, lettering, tudo, porque ela não tem um olho viciado. E uma terceira opinião, principalmente em relação ao consumo. Então, às vezes, sabe o que eu faço? Eu pego meus pais, eu faço algum material e eu dou para eles lerem. Lê aí, vê se você entende. Porque se eles que não estão envolvidos com aquele segmento que é
técnico, com uma área do cliente que não tem nada a ver com a vivência dele, se eles compreenderam, é porque esse material tá funcionando, tá atingindo o objetivo dele de transmitir aquela mensagem ou a informação que a gente deseja, tá bom? Pedir essa opinião de uma outra pessoa sempre é muito importante. Combinado? A gente se vê no próximo episódio, que por sinal é o último da nossa primeira temporada. Eu vou deixar o tema em aberto aí para vocês ficarem curiosos. Até a próxima!